Deus por estar aqui com vocês. Eu, Bispa Rosana Budi, junto com nossos queridos ouvintes da Gospel FM Rio de Janeiro. Boa tarde. Como é bom a gente poder estar nesse momento aqui com vocês. Nós tínhamos um programa às 15 horas, né? Quarentena de Vida. Mas agora é Família Renascer. E esse novo horário, de segunda a sexta, eu vou estar aqui, e o Bispo Abud também, a partir das 17 horas, a partir das 5 horas da tarde, e nós vamos até umas 6 horas, e vamos passar esse finalzinho de tarde com vocês, trazendo aqui a palavra de Deus, trazendo aqui temas que são tão importantes, nesse momento difícil que temos passado, mas em nome de Jesus, cremos que já estamos chegando ao final dele, e vamos começar a nos preparar para esse novo tempo que Deus tem para a nossa vida. Então, você é muito bem-vindo aqui, amém? Na nossa casa, porque é daqui da nossa casa que nós apresentamos o programa, e é uma alegria poder estar aqui com vocês. E também quero dar boas-vindas aos nossos queridos que nos acompanham pela página do Facebook do Renascer Hall Rio de Janeiro. Boa tarde, seja muito bem-vindo você também. E agora nós vamos acostumar com esse novo horário, né? O Família Renascer. Nós somos uma única igreja, nós somos irmãos em Cristo, somos uma família em Jesus Cristo. Então, você vai se sentir à vontade aqui, e como eu já disse, nós vamos tratar de assuntos, de temas tão importantes, porque a família, ela foi instituída por Deus, desde o início. Você pega lá Gênesis, no primeiro capítulo, a gente já vê ali a criação, né, do homem, e Deus falou, não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora idônea, e a partir daí vieram, né, Adão teve a sua esposa Eva e os seus filhos, e aí começou a história da humanidade, começando com uma família, e eu sei que você tem sonhos para a sua família, você tem sonhos para o seu casamento, ou se você ainda não é casado, ainda não constitui uma família, Deus tem essa bênção para você. E glória a Deus, porque começamos o programa aqui, Família Renascer, com Renascer Praise Festa, nossa festa. Como é bom a gente saber que na presença de Deus nós sempre vamos ter esse momento de alegria, apesar de todas as dificuldades que temos passado. Então, chegou o momento de você receber uma palavra que vai te renovar, uma palavra que vai te curar, uma palavra que vai trazer um caminho para você e também para a sua família, porque existe uma promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus, creia. Se você tem familiares que ainda, né, não caminham com você, não conhecem a palavra de Deus, não, né, tem a mesma fé que você, creia que nesse tempo que você tem servido a Deus, tem colocado a sua vida, né, debaixo do governo de Deus, Ele sim vai trazer, não apenas para você, mas para toda a sua família, porque a família é um projeto de Deus, e Ele deseja que você e a sua família sejam abençoados, porque Ele te criou e criou a sua família para ser bendita, abençoada. Desde lá de Abraão, Ele chamou Abraão e falou para ele, ser tu uma bênção. E Ele falou, você, a partir de você, Abraão, toda a tua descendência será bendita na terra. E essa bênção está sobre mim, sobre você, através de Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo cumpriu essa promessa. E todos nós somos filhos de Deus, temos a oportunidade de ver essa bênção em nome de Jesus. Então, começando aqui, o Família Renascer, amanhã o Bispo Abud vai estar conosco, e como eu fazia no Quarentena de Vida, nas segundas-feiras nós vamos trazer aqui temas que são muito importantes, temas que envolvem a nossa família, envolvem o nosso dia a dia, situações que a gente passa e que a gente tem falado muito, aquilo que tem sido o mal do século, situações que vêm para tentar nos assolar, nos roubar, tirar realmente aquilo que foi o plano e que é o plano de Deus para a tua vida.
Então, em nome de Jesus, né? Vamos estar abertos para ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nós. E depois você pode compartilhar com seus amigos, você que nos acompanha aqui pelo Facebook, ou mesmo nosso ouvinte da rádio, é só entrar na página do Renascer Hall, Rio de Janeiro, curtir a página, começar a nos seguir lá e compartilhar essa palavra, porque todas essas ministrações do programa, né, tanto Quarentena de Vida, que já aconteceu nesse período todo, e agora, o Família Renascer, nós temos ali gravado, como também os cultos. Ontem estivemos ali no Renascer Hall, Rio de Janeiro, eu e o Bispo Abude, e a gente também grava, né, a gente transmite como agora ao vivo para vocês, mas fica também gravado para você ouvir novamente, compartilhar com alguém que precisa. Aliás, esse é o nosso desejo, compartilhar, levar a palavra de Deus para o coração das pessoas que nesse momento, ou em qualquer momento, estão passando por lutas, por dificuldades, por desafios. E eu quero deixar o telefone, né, o WhatsApp da rádio, você já conhece, é o WhatsApp para você deixar os seus pedidos de oração, porque nós continuamos a orar por você. 3 vezes ao dia, nós temos clamor no altar, nas nossas igrejas, e nós colocamos os teus pedidos e oramos por você. Você está passando uma luta na sua saúde, uma situação familiar, profissional, financeira, enfim, qualquer que seja essa situação da sua vida, você vai poder colocar aqui para a gente. Só um minutinho. É uma bênção, porque a gente faz o programa ao vivo, né? E está entrando aqui uma ligação. Amém. Consegui desligar aqui. Então, queridos, o que eu queria deixar para vocês, que é muito importante, esse telefone que nos faz ter acesso à oração, ao clamor, aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisamos colocar diante do Senhor. E eu quero deixar 21 98899 1079. Esse é o WhatsApp da rádio, e você pode entrar em contato. E glória a Deus, porque eles resolveram toda segunda-feira cortar as árvores daqui, fica esse barulho. Mas, amém. Nós não vamos nos incomodar, né, com esse barulhinho do fundo, vai acabar logo, logo. E nós vamos hoje trazer um tema muito importante. Eu tenho certeza que todos nós, talvez de uma forma mais séria, mais forte, já sentimos medo. Outras pessoas podem sentir medo, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já passamos por situações que nos levaram a sentir muito medo. E esse é o momento que eu digo muito propício a esse tipo de sentimento, né? Nós sabemos que todas essas incertezas, tudo aquilo que estamos vivendo no nosso país, né? Toda esse isolamento social, enfim, isso que tem um desdobramento na área econômica, são as nossas incertezas do futuro, o que vai acontecer com a nossa vida, né? Pós essa crise, porque a gente não sabe ainda quanto tempo tudo isso vai durar, mas nós temos a certeza de uma coisa, vai acabar. Mas e aí? Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou retomar o meu trabalho? Como que eu vou retomar, né, o meu dia a dia? Como é que eu vou voltar à vida que eu tinha antes? Será que eu vou ter a vida que eu tinha antes? Será que, de repente, o meu trabalho, muitos já perderam, eu vou voltar e vou continuar, eu vou ter, né, condições de trabalhar? O que vai ser da minha família? Fora o medo que a gente tem desse inimigo invisível. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração nesse final de semana a respeito do medo. E é claro que a gente pode falar do medo de uma forma genérica, e qualquer tipo de medo que possa vir sobre nós em qualquer momento da vida, porque tem aqueles medos que a gente classifica como um medo universal, né? Medo do futuro, medo, enfim, de alguma coisa, medo de altura, medo de um inseto, de alguma coisa. Esses são os medos universais, esses medos que todo mundo tem e que
muitos desses medos podem ser controlados, vamos dizer assim. Medos que a gente sente, mas a gente procura evitá-los, ou aquele que a gente já sabe que são medos, né? Clássicos, a gente tenta se proteger e não ficar pensando muito nisso. Mas eu quero hoje ser mais específica. É claro que quando a gente falar sobre esses medos de uma forma geral, a gente vai estar falando de todos os medos, mas eu quero falar de dois em particular, que é o medo das incertezas. Nós estamos vivendo um momento das incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Então, todos os dias a gente acorda pensando assim, o que vai ser para hoje, né? Vai voltar, não vai voltar, como que é minha vida, como que eu vou retomar, como que eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, incertezas, porque não tem nada certo, né? Até mesmo naquilo que são as direções, colocado, vai voltar o comércio, aí daqui a pouquinho vem uma notícia, não, cancela tudo, vamos continuar nesse isolamento. Então, tudo na nossa vida nesse momento está muito incerto. Então, eu quero falar sobre medo das incertezas. O medo que eu tenho de perder o controle da minha vida, que, aliás, muitos já perderam. Por mais que a gente tivesse uma vida organizada, uma vida totalmente planejada, tudo isso que nos sobreveio nos deixou nessa instabilidade, né? Então, eu quero falar hoje sobre o medo, mas antes da gente falar e começar a falar sobre o medo da incerteza e o medo de perder o controle, porque nós somos seres humanos, principalmente essa era moderna, né? Da evolução, de toda a tecnologia, nós queremos ter o controle de tudo. Aliás, o nosso controle está aqui, né? A gente simplesmente acessa uma informação e vem tudo nas nossas mãos. Como é que eu faço, então, para vencer esse medo das incertezas? Esse medo daquilo que eu não consigo ter o controle. Claro que hoje, de uma situação mais agravante, mas estou falando todo momento da nossa vida. Com certeza, nós já passamos por situações onde a gente perdeu o controle, mas agora, efetivamente, tem acontecido, né, de uma forma muito mais visível para nós, muito mais, assim, diante dos nossos olhos, algo muito palpável, onde realmente nós não conseguimos ter o controle das coisas. E tem gerado um medo, tem gerado essa insegurança. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu não tenho mais o controle de nada. E isso gera uma instabilidade emocional. Isso gera pânico. Isso gera muitas outras coisas que nós não temos ideia. Porque com essas situações novas que temos vivido, vamos aprender e temos que aprender a lidar com esses novos sentimentos, com essas novas situações na qual eu preciso estar emocionalmente preparado para elas. E a palavra do Senhor, eu quero compartilhar com vocês, porque tudo aquilo que a gente fala e a gente ministra, e agora, né, nesse novo programa Família Renascer, eu tenho certeza que você se preocupa com a sua família. Eu sei que você se preocupa com o futuro dos seus filhos, o seu, né? Mas com o futuro até de pessoas que já estavam com casamento marcados, tiveram que adiar isso. Nós estamos falando de sonhos, nós estamos falando de pessoas que se planejaram por anos e, de repente, tudo foi modificado. E agora, o que vai ser? E agora, como é que eu faço para retomar tudo isso que foi perdido? Porque até agora, nós não temos noção do estrago. Sabemos, sim, de vidas que se perderam e que isso é irreparável. Nós sabemos de coisas que já foram perdidas, como eu disse, trabalho, negócios, enfim, planos, sonhos que foram planejados e que, de repente, se desmoronaram diante dos nossos olhos.
quando a gente assiste na televisão, né? Quando a gente vê uma retrospectiva e de repente mostra ali um prédio sendo desmoronado, né? Ou por alguma coisa que aconteceu, você fica estarrecido, porque é algo que vai parecer ser tão sólido, parecer ser algo tão forte, resistente, e de repente, em segundos, se desmorona. E isso vai gerar o medo das incertezas. Essa é uma certeza que a gente tem, que nós não temos certezas de nada. E o medo de perder o controle, porque hoje, por mais que a gente queira, nós não conseguimos ter o controle de todas as coisas. Eu quero começar trazendo a palavra que está em 1 João, capítulo 4, versículo 16 e o versículo 18, que diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Isso é uma realidade. Nós sabemos que Deus nos ama, acreditamos no amor de Deus. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Eu já estou dando aqui para você a conclusão daquilo que vamos falar a partir desse momento. Sobre o medo da incerteza e o medo de perder o controle das coisas. Nós vemos aqui que a palavra fala que o medo produz tormento, e é verdade. Eu não estou falando daquele medinho, né? Eu tenho um pouco medo disso, daquilo, não. Eu estou falando de um medo real, de algo que tira você totalmente do controle de alguma coisa. Porque quando você sente medo, significa que você está inseguro em relação a alguma coisa. Significa que você não tem o controle, porque quando as coisas estão no nosso controle e a gente acha que pode controlar, a gente fica nessa ilusão de que nada pode acontecer com a gente, mas isso não é verdade. Porque quantas vezes, acabei de falar, no momento que você até planejou e você tinha algo muito sólido na sua vida, e da noite para o dia, de repente, aquilo que parecia ser tão forte, sólido, resistente, em um minuto, até em segundos, pode desmoronar diante de você. E o que nós estamos vivendo é exatamente esse momento de incertezas. E nós vemos que existem os medos clássicos, como eu já falei, mas eu quero falar hoje sobre o medo daquilo que é incerto na sua vida. E ele parece ser algo muito terrível, porque nós humanos estamos acostumados, principalmente nós, né, pela história da humanidade, a era moderna, o homem passou a ter muito mais controle da sua própria vida, controle sobre as coisas que estão à sua volta, muito diferente de antes. Então, com essa evolução, com a tecnologia, com todas as informações que estão tão próximas de nós, nós achamos que temos o controle das coisas. E isso, de alguma forma, nos faz ser seres humanos seguros, nos faz, muitas vezes, ser seres humanos estáveis. Mas sabemos que isso não é verdade. Porque por mais que você tente controlar a sua vida, controlar aquilo que está à sua volta, seja a sua família, seja o seu trabalho, seja o teu ministério, seja até mesmo os teus sonhos e aquilo que você planejou como um sonho na sua vida, de repente, diante de um fator inesperado, tudo muda na sua vida. Tudo fica, às vezes, até de uma forma assim, contrária àquilo que você planejou. E a necessidade de ter certezas, de sentirmos que exercemos o controle sobre nós e o mundo que nos rodeia, é
expectável. Nós temos essa expectativa de que as coisas vão dar certo, que tudo vai ficar bem. Por quê? Porque enquanto eu estou no controle disso, eu tenho a segurança de que nada vai dar errado. Só que a gente sabe que a realidade, ela nos faz entender que é exatamente o contrário. Nós, muitas vezes, temos medo de perder esse controle. E nós estamos vivendo agora um momento propício. Um momento onde a maioria das pessoas estão vivendo sem o controle de nada. Não dá para se controlar. E quando isso acontece, nós começamos a nos entregar a um desespero, como a palavra fala, o medo traz tormento. Então, a gente começa a identificar pessoas que não conseguem dormir, pessoas que não conseguem, às vezes, viver a vida, acordar, ficam em depressão, nós já tratamos desses assuntos aqui, ficam extremamente ansiosas, ou entram em depressão, ou elas ficam aceleradas, ou elas desaceleram, e elas começam a se entregar a uma tristeza, a um desânimo, a um desespero e a um pânico, como também já comentamos aqui com vocês. E isso tudo gera uma instabilidade. Isso gera um desespero, porque quando a gente começa a perder o controle das coisas, significa que eu não sei o que pode acontecer comigo. É o que a maioria das pessoas começam a se entregar, a uma angústia, a um desespero, algo que elas precisam se apoiar. Porque no momento em que a vida desmorona diante dos seus olhos, isso vai gerar muitas frustrações, isso vai gerar inseguranças, e nós não temos ideia ainda, querido, do quanto tudo isso que está acontecendo conosco, no mundo, vai afetar emocionalmente e psicologicamente, porque até então as pessoas estão dentro de casa, a grande maioria, sufocadas com os medos, com a incerteza, sem poder sair até para procurar ajuda e até para poder dizer, olha, eu estou passando por isso. Esses dias eu estava lendo uma matéria e nós estamos vivendo um surto de infartos. E isso são dados de cardiologistas, de médicos. Por quê? Porque nessa pandemia, as pessoas que têm problema de coração ficam com medo de ir a um hospital para ter um atendimento e elas, com medo de pegar o vírus, elas têm um ataque dentro das suas próprias casas e morrem. Isso são dados. Nós estamos com um surto de infartos. Pessoas estão morrendo por falta de atendimento, porque ela não está fazendo os exames. Enfim, existem muitas coisas que, pós-coronavírus, vão começar a aparecer coisas que a gente nem tem ideia. Se no momento que a gente está vivendo já está acontecendo coisas onde muitas delas nós não temos ainda informação, imagine quando acontecer, quando as coisas voltarem ao normal, o desdobramento de tudo isso. Porque hoje as pessoas, querendo ou não, elas estão caladas e elas estão vivendo. Aumentou o índice de divórcio no mundo e no Brasil, com certeza, já aumentou. O índice de violência doméstica, porque as suas vítimas estão 24 horas com seus agressores. Então, esse medo de perder o controle, esse medo das incertezas, tem nos assolado de uma maneira terrível. E nós precisamos ver que, a partir do momento que as pessoas começam a perder o controle das coisas, viver esse medo, essa incerteza, elas começam a se tornar pessoas perfeccionistas. Bom, qual o problema de ser uma pessoa perfeccionista, Bispo? A pessoa vai se tornar, muitas vezes, obsessiva.
E ela vai perder a sua paz, a sua tranquilidade. É claro que tudo que a gente faz, a gente tem que buscar excelência, a gente tem que buscar fazer o melhor, mas quando isso começa a levar a pessoa ao perfeccionismo, ela não vai se contentar com a mera possibilidade de não ter o controle de todas as coisas. Então, ela vai se tornar cada vez mais ansiosa, ela vai se tornar cada vez mais presa a um sistema que, ao invés dela controlar, ela vai ser controlada. E já estamos vivendo esse momento onde as pessoas estão querendo controlar a vida das outras pessoas, porque, querendo ou não, esse momento que nós estamos reclusos, esse momento que nós estamos confinados, começam a haver as cobranças, começam a haver os julgamentos, as críticas, porque a gente vai em busca de um perfeccionismo que não se encaixa para esse momento, porque agora é o momento de tolerância, porque agora é o momento de manifestar ou as minhas virtudes, ou de manifestar o meu pior. Porque no momento como esse, vai fazer com que a gente reflita em algumas coisas. Mas para aqueles que gostam de ter o controle, têm medo de perder o controle, elas vão se entregar a muitas malignidades, onde isso vai trazer um dano muito maior do que aquele que nós temos percebido, temos vivido e que estão entrando aí nas estatísticas. Eu quero dizer para você, o Senhor quer te libertar desses medos. O Senhor quer tirar e arrancar do teu coração tudo aquilo que te desestabiliza, tudo aquilo que você não pode mais ter um controle. Quando a gente começa a nossa caminhada com Deus, nós vamos aprendendo, porque é um aprendizado. Não vou dizer que 24 horas, 365 dias por ano, a gente consegue colocar as coisas no controle de Deus. Mas muitas vezes nós colocamos e daqui a pouco a gente vem, puxa e fala, Deus, você não está fazendo do jeito que eu quero, Deus, você não está fazendo no tempo que eu preciso, então deixa que eu controlar as coisas. Muitas vezes nós reagimos dessa forma. A palavra fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É muito difícil porque, primeiro, entregar é difícil. Segundo, eu vou entregar, mas eu preciso confiar, porque o mais ele vai fazer. Então, nessa caminhada, né, de cura, nessa trajetória que nós queremos nos libertar, né, dessas frustrações, desses medos, se a minha vida, a minha família e tudo aquilo que eu amo e que é importante para mim, já não está no meu controle, está no controle, está nas mãos de Deus, vai ficar muito mais fácil. Porque no dia que eu não tiver o controle, que com certeza as coisas como estamos vivendo nesses dias, elas se manifestam dessa forma, eu vou acreditar, está nas mãos do meu Deus. Ninguém aqui vai ser inconsequente. Nós sabemos que muitas coisas dependem de nós e precisamos sair, realizar, precisamos fazer acontecer. Mas muitas delas não está no poder do homem ter o controle disso. E por isso, meu querido ouvinte, você que nos acompanha aqui pelo Face, e você que vai receber essa palavra, em algum momento, eu quero te dizer, a melhor coisa para você vencer os teus medos, seja ele qual for, o medo do dia de amanhã, o medo daquilo que você não tem mais controle, o medo das incertezas, é você colocar nas mãos do Senhor. Porque no dia que vier o dia mau, o Senhor é que vai te sustentar, o Senhor é que vai fazer você vencer o mal de cada dia, é o Senhor que vai te guiar, vai te dar sabedoria, vai te dar graça, e vai fazer você não entrar em pânico, nem em desespero, nem ficar atormentado, porque o medo
ele é uma arma poderosa para nos paralisar. Porque enquanto as coisas estão no nosso controle, ok. Mas e o dia que não está mais no seu controle? A sua vida acaba? Os seus sonhos acabam? As promessas de Deus não têm mais valor? Não. Quando eu não puder ter mais o controle das coisas, eu sei que existe um Deus que está me sustentando, existe um Deus que está no controle da minha vida, e Ele vai, com certeza, me dar um bom futuro, e a minha esperança não vai me envergonhar, não vai me frustrar, e eu nem vou me tornar uma pessoa querendo o perfeccionismo, porque quem é perfeito é o Senhor. E Ele vai buscar o melhor caminho em todos os momentos da minha vida, e principalmente quando os dias não são bons. E eu quero dizer para você, hoje você precisa deixar embora essas coisas que te amarram, te aprisionam, que faz você querer ter o controle. Presta atenção no que eu vou falar para você. Só depende de você entregar nas mãos de Deus. Deus não pode roubar isso de você, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. A escolha é minha, a escolha é sua. E se você escolher entregar o controle da sua vida, da sua família, nas mãos do Senhor, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te dar as mãos e fazer você passar por esse deserto, passar pelo dia mau e saber que no meio do caminho você não vai morrer, porque é como uma caminhada no deserto, é um caminho de incertezas. Nós não sabemos o que está diante de nós e quanto ainda temos que percorrer para chegar num lugar que não seja árido, que não tenha tanta escassez, mas um lugar onde eu possa desfrutar, descansar, viver, porque isso é a bênção de Deus, e não vou ficar nesse deserto por muito tempo. Quando a minha vida está nas mãos do Senhor, eu sei que Ele pode. Então, querido ouvinte, você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, Deus, Ele deseja que você entregue a tua vida, o teu futuro, a tua família, os teus sonhos nas mãos dele, porque ele vai te direcionar. E quando as coisas fugirem do controle, você vai ter um Deus poderoso. Porque no perfeito amor não existe medo. Ou seja, quando você coloca a tua vida nas mãos daquele que tudo pode, você não vai ter medo, porque você vai ter a certeza de que Deus sempre vai ter o melhor para você, mesmo que no meio de um deserto, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, e tudo aquilo que está incerto, e tudo aquilo que você perdeu o controle, a tua vida vai estar totalmente no controle de Deus. E Ele vai ser aquele que vai te ajudar. Olha o que a palavra fala em Isaías 41, 10. Eu amo a palavra de Deus, e nós vemos a resposta está na palavra. Diz aqui, por isso não tenha medo. Isaías 41, 10. Por isso não tenha medo. Deus está falando, não tenha medo, pois eu estou com você, numa linguagem mais atualizada. Não tenha medo, ele fala de novo. Pois sou o Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E é impressionante, porque quando a gente tem medo, o que a gente mais quer? Que alguém pegue na nossa mão, não é verdade? Se você lembrar de criança, no momento que você teve medo, você queria que o seu pai, a sua mãe, alguém que você sabia que te amava, e que poderia te proteger daquilo que era o desconhecido. E se essa pessoa que você sabe que te ama, como nós lemos aqui em 1 João, eu sei que Deus é amor e Deus me ama, e eu tenho que acreditar nisso. No momento da minha dificuldade, no momento eu que estiver passando pelos desafios da minha vida, no meio desse deserto, Deus vai segurar na minha mão. E Ele não vai permitir
que nenhum mal toque na minha vida. E ele vai me ajudar. E ele vai estar comigo, porque o salmista Davi ele falou, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Amém? E você vai declarar. Em Provérbios 23, 7, diz, porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Quando você sente medo e você começa a achar que você não tem mais o controle das coisas, que você está vulnerável a todo o mal que está aí, você vai ser exatamente como você está se imaginando. É imaginação, não quer dizer, porque o medo nada mais é do que uma imaginação de coisas até que passamos na nossa infância, na nossa adolescência, e que hoje não tem motivo mais para a gente sentir esse medo. Que hoje, na fase que nós estamos, ele não é mais uma realidade para nós. Se você parar para pensar, você vai ver quantos medos na sua infância, na sua adolescência, você já venceu. Hoje você não tem mais os medos que você tinha quando você era um menino, uma menina. Agora, talvez você carregue ainda medos que você acha que ainda pode te causar um mal, mas ele é uma utopia, não é mais uma realidade para você nos dias de hoje. E você precisa romper, deixar ir embora esse medo, porque no perfeito amor você vai receber aquilo que é a tua segurança e que você não vai ter medo, porque quem tem medo não é aperfeiçoado no amor, ou seja, quando eu sou amado por alguém, eu sei que aquela pessoa vai me proteger e eu não vou estar vulnerável a nada, como um filho que tem a necessidade que o pai e a mãe esteja presente, e no momento que ele está ali, você se sente seguro. E esse é o amor de Deus na tua vida. Você precisa deixar que esse amor entre no teu coração hoje. E saiba que esse Deus está te segurando pela mão. Ele fala aqui, pela minha mão direita vitoriosa. Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, você vai vencer. Então não deixe que esse medo te paralise. Não deixe que esse medo roube todas as promessas de Deus na tua vida por causa das incertezas e por causa daquilo que você não tem mais o controle. Mas se aquilo que você tem colocado como a sua verdade está nas mãos de Deus, se ele tem um controle da sua vida, você pode ter certeza que você não vai estar em perigo, mas o Senhor está te segurando pela sua mão direita vitoriosa. E eu queria, assim, concluir essa palavra falando para vocês de dois tipos de medo que eu defini aqui. O primeiro medo é o medo psicológico. É aquele que você imagina que alguma coisa ruim possa te acontecer. É aquele que faz você imaginar uma coisa que não é possível. Não vai acontecer com você. E, geralmente, esse medo psicológico é muito do que a gente traz da nossa infância, de traumas que a gente já passou. Então, com medo de passar de novo, a gente sempre tem a sensação da ameaça iminente. Então, para nos proteger, a gente dá um passo atrás. Então, a gente se protege com o medo. O medo na dosagem certa é importante porque aí te evita, de você se colocar em perigo. Porque se não existisse o medo, você ia pular de uma janela achando que nada ia acontecer com você. Então, muitas coisas, o medo, ele faz parte nas emoções, na parte psicológica, para a gente entender que existe o mal e eu preciso me preservar e cuidar para que eu não sofra. Mas eu estou falando desse medo onde a gente perde o controle. O medo onde você está sendo dominado e você não tem mais o domínio. Onde você é privado de viver dias felizes, alegres.
Você é privado de ser uma pessoa livre, porque o medo te coloca em cadeias, te coloca em prisões. E esses medos, eles são baseados numa raiz psicológica. Então, muitos medos que você tem não é um medo real. Ele foi produzido em algum momento da sua vida. Eu, por exemplo, em casa a gente sempre teve cachorro, né? Meu pai e minha mãe gostavam de cachorro e tal. E a gente sempre teve animal e a gente sempre... Um dia, eu fui para casa do meu tio e ele tinha um pastor alemão, né? Da raça pastor alemão. E era uma cadela, né? E aí eu fui no quintal, aí eu vi que ela era um pouco assim, bravinha, né? Aí eu falei pro meu tio, tio, eu não vou. Ele falou, não, pode vir. Ela não faz nada, ela não morde ninguém. Tudo bem, né? Tô ali com o meu tio, ele é o dono da cachorra, eu fui. Na hora que eu entrei no quintal, aquela cachorra veio para cima de mim e pegou a minha perna. Eu falei, acabou, arrancou minha perna, né? Mas ficou a marca dos dentes. Aí meu tio conseguiu puxar. Ele falou, eu não sei o que aconteceu, ela nunca atacou ninguém. Eu falei, tinha que ser comigo, né? Bom, a partir daí, eu amo cachorro, amo animal, mas eu não confio. Então, esse medo, eu não tenho medo do cachorro, mas eu preciso saber que é um cachorro, preciso ter certeza mesmo que ele não vai. Por quê? Porque naquela confiança, eu acreditei. E eu fui, eu gostava de animal. Mas a partir dali, eu passei a ter um pouco de receio com o cachorro. Eu não confio tanto, eu fico observando, eu vou assim, fico, né, com o pé atrás. E nós, muitas vezes, trazemos essas lembranças. Porque esse medo foi uma forma de eu me proteger e não ficar novamente. A gente já foi mordido várias vezes, não está nem aí, continua, né? Eu já não, eu já fiquei com o pé atrás. Então, você pode ter medo de alguma coisa que é uma realidade. A possibilidade de um cachorro te morder é uma realidade. Mas quantos medos que a gente tem que eles não são reais? Você imagina uma coisa, você fica, né, na fantasia de alguma coisa, iludido com alguma coisa, e que aquilo não tem absolutamente verdade, coerência. Então, nós precisamos tratar desses medos psicológicos. Nós precisamos, porque ele tem uma raiz também psicológica. E são coisas que a gente vai criar da nossa cabeça, da nossa imaginação, ou de coisas que alguém falou para você, né? Cachorro morde. Olha o bicho-papão. Coisas que a gente vê durante a nossa infância, a nossa vida, são coisas que vão sendo colocadas e, às vezes, os nossos pais, os adultos, colocaram medos em nós, que não são os nossos, foram os medos deles. E que nós carregamos como os nossos medos, mas não é a nossa realidade. Então, hoje, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi produzido, né, de forma psicológica, traumas que você viveu, mentiras que foram colocadas em você para tentar te manipular ou até mesmo te proteger, em nome de Jesus, vai fazer cair por terra agora. Amém? A palavra em João 3,25 diz, porque aquilo que temo, perdão, Jó 3,25, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Quem está falando isso? Jó. Jó era um homem rico, um homem muito próspero, ele era temente a Deus, e fala lá já no primeiro capítulo que ele dava ofertas a Deus, com medo dos seus filhos se corromperem. E o que aconteceu? O mal que eu temia me sobreveio. Por quê? Porque quando você começa, né? Eu já ouvi falar isso, é uma verdade. O meu próprio tio, acho que você ficou com medo e a cachorra percebeu, né? Então, de repente, você exala um odor que faz perceber que você está com medo. Então, você vira uma vítima e aí o inimigo te ataca. Então, todas as vezes que você fala sobre um determinado medo e você fica falando, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, então, como você se imagina, você vai ser. Aquilo que eu temi me sobreveio. Não era nem para acontecer com você. Mas você falou tanto que você tinha medo, que você baixou a guarda. E quando você baixa a guarda,
O inimigo vem porque ele sabe aonde você está fragilizado, aonde você está inseguro, aonde você está vulnerável. E ele vem e te ataca, porque ele é um espírito oportunista. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos quebrar tudo aquilo que a gente carregou desde a nossa infância. Esses medos, que não é um medo só, são muitos. Você vai orar e você vai quebrar isso. E você vai entregar a tua vida no controle do Senhor. E o segundo tipo de medo é essa onda de incerteza. Não é aquilo que você produziu na sua mente e que você, né, criou, imaginou alguma coisa, mas são das coisas que são incertas na sua vida. E isso gera um medo porque hoje você tem um controle, amanhã você não tem mais. Hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem mais. Hoje você tem saúde e amanhã você não tem mais. Hoje você tem, amanhã não tem. Então, essas incertezas vão produzindo medo. Então, a origem, a raiz desse medo, é pelas incertezas. Então, seja o medo psicológico, ou o medo que na sua caminhada, coisas que você viveu, que você presenciou, de coisas que você perdeu, que arrancaram de você, isso te trouxe incertezas, em nome de Jesus, está quebrado. E eu quero encerrar esse programa, nós vamos orar. E nós vamos denunciar todo espírito de medo. Você pode falar, bispo, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de dirigir. Pessoas não conseguem dirigir por medo. Algum trauma que passou, alguma coisa. Tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo de sair na rua e ficar doente esse vírus. Como eu falei, do surto de infarto. As pessoas estão com medo de ir ao hospital quando começam a passar mal e não conseguem chegar a tempo e não são atendidas a tempo e elas morrem. Então, olha como tudo isso que estamos vivendo tem gerado medo e muitos outros que são desconhecidos e que vão começar a querer aflorar dentro de nós por causa desse momento tão difícil que estamos passando. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai quebrar e você vai repreender e você não vai deixar mais que as coisas fiquem no teu controle. Porque quando voltar o normal, você vai falar, não vai estar mais no meu controle. Eu vou colocar a minha vida. Aliás, agora, eu vou colocar a minha vida, a minha família no controle do Senhor. Amém? E eu quero encerrar o que a palavra fala em Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento. Então, se o medo não tem fundamento, mas tem uma raiz psicológica e uma raiz de instabilidade, de incertezas, a fé é o firme fundamento, é certeza, é convicção. Olha, como eu vou vencer o medo? Vivendo uma vida com fé. Uma fé naquele que pode. Não é fé em alguma coisa que não tem consistência, mas é fé em Deus. Fé no amor e na proteção do meu Deus. Fé de que mesmo quando tudo sair fora do controle, eu tenho um Deus para me sustentar, para me pegar na mão direita e me fazer ficar de pé. Porque eu sei que o amor de Deus, ele lança, né, todo pecado. O perfeito amor lança fora todo pecado. E mesmo que você tenha errado, falhado, fracassado e tenha medo, o perfeito amor vai fazer você, em nome de Jesus, vencer os seus medos, seja ele qual for. Eu não sei o nome do seu medo, mas se ele tem um nome, você vai falar agora, eu não quero mais ter medo disso. Eu não quero mais ter medo. Medo de perder a minha família, medo de perder o meu trabalho, medo de ser contaminado, medo de morrer. Você vai falar agora e Deus vai te ouvir. E o Senhor vai receber a tua oração, porque juntos nós vamos orar agora. Porque no amor não há medo. E esse amor, o amor de Deus vai entrar no teu coração. E você vai ser aperfeiçoado no amor. E você não vai ser mais roubado. Porque você pode amanhã
voltar a sentir o medo de alguma coisa, mas você vai se lembrar dessa palavra. O perfeito amor lança fora todo medo. E eu vou confiar que esse perfeito amor, que é o amor de Deus, é o amor de 1 Coríntios 13, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor que tudo suporta, o amor que jamais acaba. Muitas pessoas já enviaram aqui seus pedidos de oração. Nós temos aqui, eu vou guardar todos esses pedidos, nós vamos estar orando por esses pedidos que foram enviados pelo Facebook e também as pessoas que mandaram pelo WhatsApp da rádio. 21 98899 1079. Se não deu tempo, envia, nós vamos estar orando e como a gente diz, 3 vezes ao dia tem clamor no altar e nós vamos orar agora. Feche os teus olhos. Fale agora para o Senhor quais são os teus medos. Fala, eu não quero mais sentir medo. Fala o nome. Porque quando a gente fala o nome, a gente está denunciando. A gente está dizendo, olha, você não vai mais me causar mal. Você não vai mais me causar tormento. Você não vai mais me desestabilizar. Você não vai mais me colocar em cadeias, em prisões. Mas agora o perfeito amor vai lançar fora o medo. Senhor, eu oro pela vida, Senhor, de cada um que enviou os seus pedidos de oração, cada um que está assistindo, ouvindo pela rádio, aonde eles estiverem, entra com o teu poder. Se nesse horário muitas vezes começa a vir o terror noturno, ou querendo trazer medo, pânico, angústia, desespero, saia em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal ordenado contra a tua vida. Te pedimos, Espírito Santo, invade agora a mente, tirando os traumas, arrancando raiz de amargura, de medo, de desespero, tudo aquilo que veio para te assolar. Ladrão que veio para roubar, matar e destruir, nós repreendemos. Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. E eu declaro que este perfeito amor, o amor de Deus, entra agora no teu interior e dissipa agora todo o medo do futuro, das incertezas, o medo de perder o controle. Eu declaro que o Senhor está no controle da tua vida. Entrega agora o teu caminho, a tua vida ao Senhor e confia e fala, Senhor, não está mais no meu controle. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, a minha casa, a minha família, os meus sonhos, meu Deus. Tudo está nas tuas mãos e eu vou viver a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Recebe a libertação. No amor, no perfeito amor, não existe medo. Eu louvo a Deus por esse novo, programa, esse novo tempo aqui com vocês, de segunda a sexta, agora às 17 horas, Família Renascer. Pode? O Bispo Abud está aqui no cantinho, querendo entrar. Sendo abençoado por essa palavra. Amém. E com certeza, você da Gospel FM, você também que está aqui com a gente no Face, eu quero te dizer, seja muito bem-vindo a esse novo horário, a esse Amém. Formato que eu e a Bispa Rosana tivemos a oportunidade de, conversando, identificar Sim. de que família é o bem mais precioso, que Deus entregou para a gente. Então, Família Renascer é aquilo que eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje vai fazer parte da tua vida e você fazer parte dessa família também. Amém. Porque nós vamos ter muitas coisas para conversar a respeito das curas que Deus tem individualmente para cada um de nós, porque eu só posso ser um marido bom, um pai bom, posso ter, se dentro de mim eu tiver todas as coisas resolvidas, eu com situações que estão pendentes, situações. Aí não é um problema do relacionamento, é um problema meu que eu estou trazendo, consciente ou inconscientemente, para o relacionamento. Então, o programa não vai falar só de família, mas vai trazer, da forma mais intimista, da forma mais, coloquial, simples, a oportunidade de nós vermos Deus trabalhar
dentro de casa, né? E, aliás, amanhã você vai fazer o programa, né? Com toda certeza, encontro com você. 17 horas, um novo horário mais confortável, mais tranquilo, e para a rádio também, né? As pessoas poderem ouvir e participar. Amém. Em nome de Jesus, nós nos despedimos, e amanhã, às 17 horas, o programa Família Renascer está de volta, e o Bispo Abud amanhã vai estar aqui com vocês, falando de essência, falando de posturas, de comportamentos que realmente nos abençoam e que faz a diferença. E como família que somos, queremos te abençoar em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Um beijo e até amanhã, Família Renascer. Aguardamos você. Amém.